Olá! Nesta temporada 9, sobre a sexualidade no autismo, chegamos ao segundo episódio. E aqui a professora Hilde de Klerk explica como, entre as pessoas no espectro, a sexualidade é marcada por todos os traços do autismo. No que diz respeito às pessoas com autismo, é necessário pensar adiante. Não esperar até que sejam adultas e só então pensar em ajudá-las. Em primeiro lugar, recomendo possibilitar atividades de lazer significativas. Muitas vezes, quando têm muito tempo livre, elas começam a apresentar comportamentos de estresse ou comportamentos problemáticos. Por exemplo, colocar as mãos dentro das calças, se masturbar, etc. Dificuldades sexuais muitas vezes aparecem quando a pessoa não tem nada para fazer. Atividades físicas reduzem o estresse em adolescentes e adultos com autismo. Por isso, é bom ensinar desde cedo a prática de esportes como natação e corrida. Isso já funciona como prevenção de problemas de comportamento. O segundo elemento para a prevenção de comportamentos problemáticos é dar educação sexual, não só quando a pessoa já é adulta, mas desde criança, como fazemos com crianças típicas. Temos que explicar, por exemplo, o que é ser discreto e a importância de ter privacidade. Às vezes, infelizmente, a privacidade é usada como desculpa para não abordar os problemas abertamente. Temos que discutir os problemas de forma aberta com outros profissionais, com os pais e com a pessoa com autismo. Não usem a desculpa de que o assunto é particular e, por isso, não se deve ser discutido. Essa não é uma boa maneira de enfrentar o problema. Infelizmente, as pessoas com autismo experimentam as mesmas emoções que as pessoas típicas, mas têm dificuldades para nomear e entender o que sentem. O adolescente típico vive um turbilhão emocional, mas pelo menos consegue entender o que está acontecendo. A pessoa com autismo passa pelos mesmos problemas, mas tem dificuldade para entender e comunicar sobre isso. O espectro do autismo, como já vimos nos outros cursos, envolve uma enorme variedade de pessoas. Todas têm autismo, mas entre elas há pessoas muito inteligentes e pessoas com graves dificuldades de aprendizagem, pessoas que falam, pessoas que não falam nada e pessoas que falam um pouco. Do ponto de vista social, a variação também é ampla. Temos a pessoa introvertida, mas também aquela que gosta de socializar, que poderíamos chamar de borboleta social. A pessoa introvertida, que não se interessa nem um pouco por outras pessoas, talvez também não se interesse por sexo. Mas não temos como saber. Uma pessoa pode ser introvertida, não se interessar por outras pessoas, mas ser sexualmente muito ativa. E a borboleta social é aquela que está o tempo todo tentando encontrar alguém com quem se relacionar. E é claro, no autismo temos diferentes personalidades, tipos de educação e formação, experiências de vida e preferências sexuais, como entre os outros seres humanos. Portanto, o método não existe e temos que individualizar o apoio para cada pessoa com autismo. Considerando as dificuldades de comunicação, interação social e imaginação no autismo, acho lógico que os problemas, especialmente para captar pistas sociais, tornam-se mais sutis quando se trata de relacionamentos. Na Bélgica, temos muita literatura escrita por pessoas com autismo ou por seus parceiros, que falam sobre seus relacionamentos. Um desses livros, que não está traduzido,
tem um título legal e por isso vou mencioná-lo. Foi escrito por Verlebel e o título, traduzido literalmente, seria Olá, Homem Estranho. Esse título dá a entender que ser casado ou ter um relacionamento com uma pessoa com autismo causa uma sensação um pouco estranha. É por isso que na Bélgica temos esses grupos de parceiros que mencionei na aula anterior. Para mim, os testemunhos dessas pessoas são muito reveladores e interessantes. Todas as palavras-chave do autismo vêm à tona quando o assunto é relacionamentos. Quando falamos sobre sexualidade, na verdade estamos falando sobre problemas de atribuição de significado, aqui especialmente de significado sexual. Também vou falar sobre o processamento ecolálico da informação numa relação sexual. Acho que vocês já sabem o que vou dizer. Algumas pessoas com autismo podem imitar um comportamento sexual que viram, por exemplo, na televisão, num vídeo, talvez num site pornô ou num filme erótico. Não é porque vemos certos comportamentos no contexto de um filme que vamos reproduzir a mesma coisa na vida real com o nosso parceiro. Mas isso pode acontecer no autismo. Quanto à generalização, se a pessoa consegue beijar uma certa menina hoje, não significa que mais tarde, ao estar com outra, será capaz de beijá-la também. Ou que saberá transferir para pessoas ou contextos diferentes as habilidades apropriadas de comunicação utilizadas com uma certa pessoa. A conceitualização será muito importante. Se a pessoa vê a sexualidade como uma sequência de diferentes subetapas, ela precisa entender que isso muda conforme o contexto, e para isso vai precisar entender o conceito. Organização também é importante. Como organizar um encontro? Como organizar o sexo com alguém? E se a pessoa faz monoprocessamento da informação, ou seja, usa apenas um canal sensorial, como vai fazer durante o sexo? Como vai ouvir o parceiro e, ao mesmo tempo, olhar nos olhos dele? Essa é uma dificuldade para quem lida com esses problemas. A empatia tem um papel fundamental. A habilidade de tomada de perspectiva, ou seja, de considerar os desejos do parceiro. A predominância do pensamento visual também é muito importante. Nem tudo na sexualidade é visual. Muitas coisas são, mas a comunicação e a interação social nem sempre podem ser visualizadas. Também há problemas com conceitos abstratos. O que significa estar apaixonado? Amar alguém? O que significa fazer sexo? Ter um orgasmo? São conceitos diferentes que também têm a ver com as emoções. Se a pessoa acha que está se apaixonando por alguém, o que significa isso? Que tipo de sentimentos isso provoca? Além disso, temos um linguajar muito estranho para falar sobre relações sexuais. Não é estranho para nós, mas pode ser estranho para a pessoa que tem um pensamento literal. Lembrem-se de que muitas pessoas com autismo pensam em preto e branco. Por exemplo, conheço um homem com autismo que diz: agora sou casado, então minha esposa nunca deve sair com outros homens. O que significa isso? E se ela tiver que trabalhar com outros homens? Isso é sair ou não? Vejam que esse pensamento em preto e branco vai desempenhar um papel importante em algumas dificuldades no âmbito de relacionamentos amorosos.
Ir além da informação dada está diretamente ligado ao que falei sobre a imaginação e o jogo. Se a pessoa tem dificuldades com a imaginação e o jogo, ela pode, por exemplo, não entender a linguagem do olhar. O que quer dizer "vejo nos olhos dela que ela gosta de mim"? Como conseguimos perceber isso? Indo além da informação dada. A sexualidade e os relacionamentos envolvem tamanha quantidade de pistas sutis que se tornam extremamente difíceis de serem entendidos por uma pessoa com autismo. A flexibilidade de pensamento e ação desempenha um papel crucial nessa esfera. No filme O Cérebro de Hugo, ficam muito claras as dificuldades que Hugo enfrenta quando se sente atraído por uma moça. Por exemplo, ela está usando shorts e Hugo fica seguindo-a o tempo todo e encarando as lindas pernas dela. Num dado momento, ela se vira para ele e diz: "Por que você está me seguindo?" Ele é muito honesto. É uma pessoa com autismo e elas são honestas. E diz: "Porque acho você bonita. Gosto de te olhar." Uma pessoa neurotípica normalmente não faz isso. Ela sabe que não deve ficar olhando insistentemente para as pernas de uma moça e tenta disfarçar. Obviamente que tenta olhar, mas não faz isso de maneira tão direta. Em outro momento do filme, Hugo diz a ela: "Estou pensando em me casar com você. Vamos procurar um apartamento?" Mas não se diz isso antes de fazer outras coisas. Primeiro, as pessoas marcam um encontro, saem juntas, vão beber alguma coisa, se beijam. Mais tarde, talvez, elas propõem um casamento, mas não fazem isso quando se conheceram há recém 5 minutos. Em outro trecho, o filme mostra que na escola, quando adolescente, Hugo não se encaixa no grupo. A certa altura, ele fica olhando fixamente para uma menina até que ela pergunta: "O que foi? Nunca me viu?" Mas o que significa isso? Para pessoas neurotípicas, significa: "Por que você fica me olhando desse jeito?" Mas o que ela diz é: "Nunca me viu?" E está irritada. Mas Hugo, que tem autismo, não consegue captar esse significado, porque é preciso ir além da informação dada para entender. Mais tarde, no filme, ele sofre bullying. Então, às vezes, a pessoa com autismo passa por situações muito sensíveis, estranhas e difíceis porque não entende as pistas sociais. Então, foi assim que a professora Hilda explicou como, entre as pessoas no espectro, a sexualidade é marcada por todos os traços do autismo. E no próximo episódio, ela vai abordar a puberdade no autismo e os cuidados necessários. Então não perca. Vejo você lá. Fique bem.